Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Ecos da Presença de hoje. Hoje é o início do mês de novembro. Celebramos na segunda-feira, o 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. E nesse Ecos da Presença de hoje, queria conversar um pouquinho com vocês a respeito do avivamento. A Reforma foi um momento na história onde Deus veio e trouxe a igreja de volta para si. Trouxe a igreja de volta às Escrituras, trouxe a igreja de volta ao Evangelho. Então, nesses dias, será que nós podemos experimentar um avivamento? Essa é uma questão que nós conversamos durante a live da segunda-feira, que depois eu vou disponibilizar para vocês, mas conversando a respeito do que nós, como igreja, podemos desfrutar em Deus nesse tempo. A igreja brasileira ou a igreja ao redor do mundo. E uma das coisas que a gente vê que o avivamento ele é precedido por quebrantamento, por arrependimento. E, então, rima, né? Arrependimento, quebrantamento, avivamento. Só quando a igreja se volta para o Senhor em oração, quebrantamento, arrependimento, é que nós podemos colher verdadeiras reformas, transformações. A igreja busca o noivo, busca Jesus, busca o Evangelho e aí desfruta da sua presença manifesta e vê os seus milagres, vê aquilo que o Senhor está fazendo nela, mas também através dela. Nessa conversa de hoje, eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem cultivado uma vida de quebrantamento? Ou você já experimentou o verdadeiro arrependimento, a mudança de atitude, a vida nova, a mente nova que Cristo implanta em nós? As Escrituras falam no Antigo Testamento de tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne. Ou nascer de novo, como diz o Novo Testamento nas palavras de Jesus. Ou nas palavras do apóstolo Paulo, né? Eu descobri o segredo. Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós, como Igreja Aliança Cristã Missionária, nós temos a tradição de, como o próprio nome diz, de ser uma igreja de ação, de ser uma igreja missionária. Mas a gente tem que lembrar que para que nós vivamos uma vida missionária, nós precisamos quebrantamento. Nós necessitamos da vida profunda, da vida santificada. E é muito importante que a gente fale sobre isso, porque a escola de oração ela tem esse princípio, que é um princípio neotestamentário. Plenitude, cumprimento. Vida no Espírito. Ações ousadas e usadas por Deus para trazer um novo contexto, uma mudança de vida. Sabemos que nosso país vive um momento difícil. Devemos orar, mas devemos pedir, antes que venha o avivamento, venha o arrependimento, o quebrantamento, e que a Igreja de Cristo seja renovada, para que ela não se perca em ideologias, em ações humanas e esqueça do Evangelho. Quanto mais eu adoro, mais eu oro. Quanto mais adoração, mais intercessão. Quanto mais eu oro, mais eu adoro. Quanto mais eu adoro, mais eu oro. Quanto mais adoração, mais intercessão. Quanto mais intercessão, mais adoração. É assim que nós definimos essa vida profunda, essa vida de entrega, de oração. Nós precisamos ser não apenas cristãos que oram, mas cristãos dedicados à oração. E como vamos nos tornar essas pessoas de oração? Lembrando-nos do Evangelho.
voltando-nos para o Evangelho, para as Escrituras. Os Salmos são exemplos disso. Adoração, confissão a Deus, mas sempre se voltando para aquele que pode mudar e transformar a nossa vida, a nossa história, a nossa família, a nossa nação e todas as nações. Certa vez, alguns saduceus discutiam com Jesus. A gente lê isso lá em Mateus que escreveu a respeito do Evangelho do Reino, a chegada do Rei. E discutindo com os fariseus, a gente os teólogos chamam de a controvérsia dos saduceus, os saduceus que não criam na ressurreição e estavam tentando entrar em debate com Jesus. E eles contam uma história de um homem que tinha 6 irmãos e morreu, e um irmão casou, outro irmão. É uma história absurda, até o 7º, né, que acabou desposando a esposa. E a pergunta é de quem seria, na ressurreição, né, de quem seria ela seria esposa. E o Jesus responde: o erro de vocês está no fato de que não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. É muito interessante essa fala de Jesus, porque ele confronta que Jesus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o eu sou, é Deus de vivos, não de mortos. Por isso ele fala: vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele não está dizendo de duas coisas, conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Parece que sim, mas ao conhecer as Escrituras, eu respondo com a oração, com o Evangelho. Então, a vida profunda, a vida plena, como como Albert Benjamin Simpson, o fundador da Aliança, dizia, né? Para viver essa vida missionária, você precisa viver uma vida profunda. Ele diz: o segredo é Cristo em mim, Cristo em vós. Claro que é um segredo do apóstolo Paulo, que Simpson enfatizou na sua caminhada missionária. Se nós queremos ver o mundo sendo transformado, o Brasil sendo transformado, a nossa nação sendo transformada, o avivamento vindo em nossa casa, nós temos que cultivar uma vida no Evangelho, uma vida na presença manifesta de Cristo em resposta ao Evangelho. Nós experimentamos o poder de Deus na medida que o Evangelho nos transforma e nos faz responder, né, em adoração, em intercessão, em comunhão com o povo de Deus. Eu queria deixar essa mensagem para o nosso coração hoje, para você se animar a cultivar essa vida de oração, que você seja um instrumento do avivamento. Lembre-se, primeiro, o ponto marco 0, arrependimento, uma vida transformada pelo Evangelho, pela fé em Jesus Cristo, pela graça de Deus. Em segundo lugar, uma vida de quebrantamento na presença do Senhor. E em seguida, né, podemos colher, ou consequentemente, de uma vida no Espírito, uma vida cheia da presença e do poder de Deus. Nós vamos nos reunir, ou estamos já nos reunindo com a Escola de Oração em Portugal para celebrar 10 anos do Ministério em Portugal. Está acontecendo agora, online, o início do último módulo da Escola de Oração, do módulo 3, em que eu, a Gláucia, a Ruth Davis e Mike e outras pessoas estão, ao mesmo tempo que vai comemorar hoje, sexta e sábado, nós estamos fazendo o módulo da Escola de Oração online em Portugal. E no sábado, das 9 às 17, nós estaremos lá na Igreja Evangélica Gileade, lá em São Caetano. Se você é da nossa região aqui, São Paulo, Grande São Paulo, sábado, das 9 às 17, módulo 1,
e será um prazer ter você lá. E daqui a mais alguns dias, dia 18 e 19, estaremos lá em Tatuí. Você é convidado, você é bem-vindo, né? A presença manifesta, você é bem-vindo à comunhão da escola de oração. Nós queremos ver o nosso país transformado. Nós queremos ver as nossas cidades, as igrejas se unindo para orar, para buscar Cristo e declarar o poder e a manifestação de Cristo na nossa casa, na nossa igreja e em todas as nações. Deus abençoe você. Vamos confiar no Senhor, mas vamos dobrar os nossos joelhos, pedindo a bênção do Senhor para as nossas igrejas, para a Igreja de Jesus, que é testemunha não só para o Brasil, mas para todas as nações. Deus abençoe. Até quinta que vem, no Ecos da Presença.